Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui... Deixa eu ver como é que eu faço a pergunta. Sofia já levantou a mão, Sofia. Quem aqui já passou por alguma dificuldade? Quem aqui permaneceu firme ou chorou muito? Isso aqui é porque chorou muito ou... Tu chorou muito? O texto hoje que vocês vão aprender lá em cima, em Mateus capítulo 5. E esse texto ele é muito especial, porque ele ensina a gente a perseverar. Quem sabe o que é perseverar? Levanta a mão. Como é que eu faço para explicar agora? Quem aqui não desiste fácil das coisas? Por exemplo, quando alguém quer um presente e aí de repente não ganhou, mas aí você fica lembrando, meu presente. Ou então de repente quando alguém promete, aí promete, mas não ganhou, aí você fica, não esquece do meu presente, lembra do meu presente? Aí passa uma semana, meu presente. Passa um mês, meu presente. Isso é perseverar. Você está sempre lembrando. Jesus vai nos ensinar em Mateus capítulo 5 a ser dessa forma, perseverante. E Ele abençoa os filhos que são perseverantes. Às vezes a gente vai estar passando por momentos difíceis. Só que nesses momentos difíceis, Jesus também quer ensinar eu e você a perseverar. Nós podemos perseverar não só na hora de lembrar do presente, mas nós podemos perseverar em muitas outras áreas da vida também. E é isso que Jesus vai ensinar para vocês. Tá bom? Como eu falo, o culto é igual, é o mesmo culto que nós temos. Vocês vão lá para cima, o tio Ed vai ficar aqui embaixo. Começamos o culto juntos, terminamos o culto juntos, porque é para o nosso Deus e é o mesmo, tá bom? Deus abençoe vocês. Não levanta não, vamos orar agora, fecha o olhinho. Pai, eu quero te agradecer, eu quero pedir que o Senhor fale com as nossas crianças lá em cima, no nome de Jesus. Eu te peço que o Senhor também me use aqui embaixo para falar com os irmãos. Dessa forma eu te agradeço por aquilo que o Senhor vai falar aos nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Bom culto. Irmãos, alegria mais uma vez estarmos juntos para estudarmos a palavra do Senhor. Abra a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 5. Enquanto você vai abrindo, eu também vou me preparando aqui. Semana passada tivemos um recesso da série aos Romanos, Semana Santa, pastor Ezi estava conosco, mas hoje retornamos. Semana retrasada, quem esteve pregando aqui foi o presbítero Sandro, obrigado Heraldo, o presbítero Sandro ao capítulo 4, e hoje damos continuidade no capítulo 5, dos versículos 1 ao 11, e se eu pudesse dar um título para essa mensagem, eu diria que hoje nós vamos da inimizade à glória, da intriga à alegria, da tristeza à felicidade, da inimizade à glória. Por que esse título, Ed? Porque a gente vive num mundo que é marcado por tanta inquietação, né, irmãos? Você tem andado inquieto? Você anda um pouquinho preocupado demais? Você tem passado noite sem dormir? Algo tem tirado a sua paz? Eu estou achando que o microfone está muito alto, eu estou bem distante, mais do que o normal. Porque se eu coloco o próximo, aqui os retornos pelo menos estão bem altos. Vocês estão me ouvindo bem aí? Obrigado. Então, talvez a inquietação esteja visitando a porta de alguns corações.
Senhor, visite os corações, retire a inquietação, a ansiedade. Mas a verdade é que por vezes, irmãos, passamos por isso, não é? Medo, ansiedade, inquietação, culpa, às vezes até insegurança. Só que tudo isso vai revelando uma realidade que é muito mais profunda. Ela vai revelando o quê? Ela vai revelando o ser humano no seu estado natural, sem paz. E o problema central não é circunstancial. O problema central de todas essas evidências do lado de fora está condicionado, relacionado à espiritualidade. Porque o maior conflito do ser humano, irmãos, não é com a vida, quando por vezes pessoas acham. O maior conflito do ser humano, irmãos, é com o próprio Deus. Por isso que Agostinho de Hipona, nas suas confissões, ele diz que dentro do ser humano existe um vazio do tamanho de Deus que só pode ser preenchido pelo próprio Deus. Ou seja, o maior conflito não é humano, mas sim espiritual, está relacionado a Deus. Não que a gente tenha um problema com Ele, mas é justamente a falta da presença dEle. E aqui Romanos 5 vai justamente responder exatamente esse ponto. Porque o que acontece justamente quando esse conflito é resolvido? Aqui nós percebemos com o presbítero Sandro, semana retrasada, quando ele pregou o capítulo 4, o apóstolo Paulo nos mostrando como que o pecador ele é aceito por Deus. Agora, no capítulo 5, nós vamos ver Paulo respondendo como vive aquela pessoa que foi aceita por Deus, a nossa forma de caminhar com Ele. Sendo assim, irmãos, eu convido vocês a olhar por essa perspectiva que em Cristo eu e você somos justificados por Deus e a nossa garantia da salvação está certa. Eu vou repetir isso. Em Cristo, Deus fez com que eu e você fôssemos justificados e tenhamos a nossa certeza da salvação. A garantia foi carimbada na cruz do Calvário. Se você não se alegra com isso, eu me alegro. Louvado seja o nome do Senhor, porque fomos comprados por um sangue muito precioso. Então, o que acontece, Ed? Aqui nós vamos observar, irmãos, nos 2 primeiros versículos, que a justificação, ela nos dá paz, mas também nos dá acesso e esperança. Vamos ler os 2 primeiros versículos? Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Paulo aqui, irmãos, está mostrando o resultado de tudo o que ele vem ensinando antes, certo? Onde o pecador foi justificado pela fé, ou seja, nunca foi por mérito, não é pelo nosso esforço, não é pela nossa persistência, muito menos pela nossa religiosidade, é pela fé em Cristo Jesus. E aí, a partir disso, nesses 2 versículos, acompanhe comigo, ele está apresentando aqui 3 realidades, irmãos, espirituais, profundas demais. A primeira delas é que nós temos paz com Deus, a segunda é que nós temos acesso à graça, mas a terceira, que nós temos esperança da glória. E se temos paz com Deus, o que a gente aprende? Que antes de Cristo existia o quê? Guerra. Antes de Cristo, como é que era a sua vida? Antes de Cristo, como você estava? Quais práticas você consumia? Quais realidades você estava inserido? O apóstolo Paulo mostra que isso não é uma guerra visível, mas é uma realidade espiritual. É uma guerra que está no campo das regiões celestiais. Porque o homem
estava completamente separado de Deus, irmãos. Completamente distante, mas agora em Cristo essa guerra acaba, desaparece, ela some, porque quem foi justificado não vive mais fugindo de Deus. Quem foi justificado vive agora em paz com o Senhor. Se você foi alcançado por Cristo e justificado na cruz do Calvário, a era das trevas, da guerra, da perturbação, da desordem acabou. E a paz agora entra dentro de nós e a mudança de vida acontece de maneira sobrenatural, respondendo no mundo natural. Isso daqui não é um sentimento, irmãos. Isso daqui é posição, porque mesmo quando nós não sentimos paz, se nós estamos em Cristo, nós temos a paz. Vocês entenderam o que eu acabei de falar? Muitas vezes as pessoas falam, eu não estou sentindo nada. Quem disse que Jesus disse que a gente ia viver no mar de rosas o tempo todo? Por vezes passamos por turbulências, tribulações, adversidades, provações. Mas ele disse, eu estarei com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. A paz de Cristo não está condicionada a um sentimento. A paz que se personifica nele, através do Espírito Santo penetrando em nós, faz com que eu e você tenhamos uma mudança de mente, que responde nas atitudes do lado de fora, e um sentimento diferente no coração. Segunda lição que nós aprendemos aqui ainda nesses 2 versículos é que nós temos esse acesso à graça. O que Paulo está dizendo aqui? Que por meio de Cristo nós obtivemos acesso. E qual é a ideia aqui? É justamente de alguém que está sendo conduzido à presença de um rei. Olha só, irmãos. Antes, eu e você não podíamos entrar. Nem todo mundo podia ter acesso ao rei. Mas agora, não somente eu e você entramos, como também permanecemos. Olha a diferença. Você não é mais um passageiro que vem e vai. Você foi selecionado, chamado, justificado, separado para permanecer. A alegria que preenche e toma conta do nosso ser, ela não vai embora depois que o primeiro furacão aparece. Pelo contrário, ele permanece presente, continua todos os dias, ao mesmo tempo que também fala, eu não vou soltar a sua mão. Tem mais uma coisa, irmãos. Em Cristo, eu e você nunca mais seremos visitantes, porque nós fomos recebidos como alguém que já é de casa. Você se sente em casa? Você se sente na casa do Pai? Você sente que Ele é o seu Pai? Como você se sente estando na presença do Senhor em um culto a nosso Deus? Como é o seu relacionamento com o Senhor? Tem mais uma coisa, irmãos. A graça, ela não é um lugar onde eu e você vamos visitar. A graça de Deus, irmãos, é um lugar onde eu e você vivemos. E assim, nesse desfrute da graça, eu e você experimentamos algo maravilhoso, que é justamente Deus fazendo em nós aquilo que a gente não merecia, mas por graça Ele faz, por amor Ele manifesta. Isso daqui não é um acesso ocasional, porque a partir de agora nós temos morada e somos convidados para ficar. Qual é o sentimento que você tem? É justamente, irmãos, uma nova realidade que permanece. Ou será que você talvez se sinta sempre como um caixeiro viajante, estando de passagem, nunca se sente presente, nunca se sente parte, sempre está com um sentimento no coração de que não pertence àquele local, não pertence àquele povo, o senso de rejeição ou o senso de não amado? Irmãos, o Senhor Jesus está dizendo que todos nós fomos alcançados na cruz do Calvário, justificados pelo seu sangue e agora somos aceitos.
E aí o texto continua dizendo que nós temos esperança de glória. Isso daqui não é uma esperança fraca, tipo, sei lá, vamos lá, tomara que dê certo. Tomara. Se der certo, deu. Mas se não der, mas tomara que dê. Não é isso que ele está falando. O texto está dizendo aqui, existe uma glória que nos espera. Existe uma glória que nos preenche. Existe uma glória que toma conta do nosso ser. Existe uma glória que muda a nossa maneira de pensar. Existe uma glória que muda a nossa maneira de nos relacionar. Existe uma glória que faz com que eu e você tenhamos um sentimento diferente. Existe uma glória que arranca a tristeza e produz alegria. Existe uma glória que me dá a certeza da salvação. Por isso que a pessoa que foi justificada, ela não vive mais presente, ou melhor dizendo, presa no presente, irmãos. Uma pessoa que foi justificada, ela sempre está olhando para a glória que há de vir. Porque eu e você, salvos por Cristo Jesus, na cruz do Calvário, não vivemos mais no presente olhando apenas para as coisas que acontecem ao nosso redor. Porque fomos justificados por Cristo Jesus na cruz do Calvário, vivemos o presente com os olhos no futuro. Essa semana eu me lembrei de uma frase de Russell Crowe, num filme Gladiador, onde o general Máximos, antes de ir para a guerra com seus soldados, ele diz, o que nós fazemos aqui ecoa na eternidade. A nossa vida no presente em Cristo é um reflexo que aponta aquilo que viveremos no futuro, irmãos. A glória eterna separada para o seu povo. Esse texto, irmãos, está dizendo algo muito simples, mas ao mesmo tempo muito poderoso. Eu e você não precisamos mais tentar provar nada para Deus. Pare com isso. Não precisa provar nada. Tudo já foi provado na cruz do Calvário. Eu e você precisamos desfrutar, irmãos. Porque a fé em Cristo, ela não muda apenas, irmãos, o nosso destino. A fé em Cristo vai mudar também a nossa posição diante de Deus. Já fomos comprados. E aí talvez alguém viva hoje em dia, né? Como se ainda talvez estivesse longe de Deus. Como se estivesse ainda precisando conquistar o amor de Deus. Durante anos, eu sofri com isso. Mas aí os problemas eram maiores e Deus foi tratando. Que era o quê? Eu não conseguia olhar o amor de Deus porque eu não conseguia enxergar também Ele como meu Pai. O Senhor Jesus está trabalhando na igreja. O Senhor Jesus está trabalhando nos corações. O Senhor Jesus está querendo revelar, manifestar a sua glória para quebrar pressupostos históricos, marcas e ressignificar a minha vida e a sua vida para que nós possamos viver o presente de maneira justificada em Cristo, olhando para a glória futura que aponta para a eternidade, irmãos. O Senhor Jesus está trabalhando na igreja. O Senhor Jesus continua trabalhando na minha vida. O Senhor Jesus está visitando o seu coração. O Senhor Jesus está trabalhando naquelas áreas onde ninguém mais pode tocar. A manifestação da glória de Deus em todas as áreas das nossas vidas. E aí o texto diz, você foi justificado. Você já está em paz. Você já tem acesso. Você já tem esperança, irmãos. Foi liberado, foi garantido, foi sentenciado, carimbado, não tem como apagar, rasgar, jogar fora, porque a palavra de Deus ela é imutável, Ele não volta atrás, e quando seus decretos se cumprem, não tem ninguém na terra, nos céus e nem debaixo da terra que reverta a poderosa manifestação da glória de Deus. E sabe de uma coisa?
O problema não é que Deus ainda precisa fazer algo mais. O problema, muitas vezes, é que talvez você ainda não tenha entendido sobre o que Ele já fez por nós. Essa é uma dificuldade de muitas pessoas que caminham na igreja durante muito tempo. Anda como crente, fala como crente, aperta a mão como um crente, anda com a Bíblia debaixo, feito um crente, ou usa um iPad, feito um crente, mas tem as dúvidas no coração, porque não compreendeu com o seu coração o que de fato Ele fez por nós. Será que entendemos, irmãos, o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário? Ou religiosamente já estamos há tantos anos vivendo apenas a superfície daquilo que Ele já liberou, entregou e permite que eu e você vivamos? Porque Deus nos justificou, irmãos, Ele garantiu a nossa salvação. E porque Deus nos justificou, a sua paz, ela vai redefinir o sofrimento. Olha o versículo 3. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Versículo 4. A perseverança, um caráter aprovado. O caráter aprovado produz o quê? Esperança. Versículo 5. Essa esperança não nos decepciona, louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque o amor de Deus foi derramado no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Irmãos, Paulo aqui, ele dá um passo além, e ele convida eu e você a olhar por cima do muro. Ele sai daquilo que Deus fez por nós, e agora entra naquilo que Deus está fazendo em nós. E aí aqui ele apresenta o quê? Um processo espiritual. Vocês observaram o processo espiritual? Nos versículos do 3 ao 5, tribulações, perseverança, caráter, esperança. Olha só, isso é poderoso, irmãos, porque ele aqui não está dizendo que tribulação é algo bom, ele não está falando isso. É lógico que a gente sabe que tribulação não é algo bom, mas ele está dizendo que Deus pode usar a tribulação para produzir algo muito precioso na minha vida e na sua vida. Por isso que eu digo, não reclame pelo que você está passando, não murmure daquilo que você tem vivido. Ore ao Senhor e peça: meu Pai, me ensine a te agradecer e glorificar o teu nome nesse momento que se chama hoje. Não está fácil não, mas eu quero te agradecer, eu quero te louvar, eu quero reconhecer que tu és o meu Senhor. Isso aqui é poderoso, irmãos. Se está doendo, é porque possivelmente Ele ainda está trabalhando. Ore. Cada vez que a minha fé é provada, me dá a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e mares, ou é vales? Mares, desertos e vales, que eu atravesso, me levam mais para perto de Ti. As minhas provações não são maiores que o meu Deus. Aí eu não lembro o resto não, mas vocês entenderam. Ele termina, irmãos, tudo aquilo que começou. O Senhor não para no meio do caminho. Eu sei que é difícil, mas eu não aguento mais. Já são tantos anos, eu não consigo mais, eu estou cansado. Deixa eu lhe dizer, o Senhor está trabalhando, o Senhor está trabalhando. E isso muda completamente a forma como nós enxergamos o sofrimento, irmãos, porque o Senhor está trabalhando. Mas eu não aguento, o Senhor está trabalhando, não sou eu que estou falando isso, mas é o apóstolo Paulo sendo instrumento de Deus para a minha vida, para a sua vida, que está retificando, patenteando, afirmando para que eu e você nunca esqueçamos, o Senhor está trabalhando. Porque olhando para esses versículos, irmãos, o crente, ele não pode interpretar, melhor, corrigindo,
a dor como um castigo, não. Olhando à luz desses versículos, ele não pode olhar como um carro desgovernado, mas ele precisa entender que isso é parte do processo, onde o Senhor está trabalhando e a sua poderosa mão está conduzindo eu e você em meio às tribulações, gerando perseverança, trabalhando o quê? Nosso caráter. Sabe por que muitas vezes a gente ainda não saiu dos problemas? Porque o caráter ainda está todo esculhambado, desculpa a expressão. Meu Deus, me dá a vitória. E o Senhor está falando, estou querendo, meu filho. Mas você não muda? Por isso, tem 5 anos, você continua do mesmo jeito. Meu Deus, sou eu tenho misericórdia. Meu filho, eu tenho misericórdia, mas você também não está conseguindo me ouvir, parece que está com um tampão no ouvido. Senhor, me ajuda. Meu filho, eu quero te ajudar, mas abra o seu ouvido. Tire o tampão. Deixe de ser orgulhoso. Eu quero mudar. Por vezes, nós estamos dando voltas, e voltas, e voltas. E enquanto o Senhor não quebrantar esse coração duro que eu tenho, que você tem, vamos permanecer, irmãos, da mesma forma. Tribulações, perseverança, caráter, e aí esperança. Quando o caráter é quebrantado, mudanças acontecem. Quando o caráter do ser humano é transformado, a esperança surge. O Senhor está querendo trabalhar no nosso caráter. Na vida do crente, irmãos, a dor não é descontrole. Na vida do crente, a dor é instrumento. O Senhor está trabalhando. Onde que eu estou? Será que eu estou nas tribulações, Pai? Ou será que eu já passei da fase das tribulações e estou naquela fase? Agora é perseverança. Estou perseverando. Eita, Senhor, me ajuda. Estou perseverando. 10 anos. Estou perseverando. Ou será que eu estou naquela fase que Deus já me ensinou a ser perseverante? Porque tem gente que começa e para no meio do caminho, né? E aí procrastina, daqui a pouco mistura tudo. Mas tem os teimosos que Deus ensina. Persevera. As crianças, persevera. Meu presente. Será que agora Ele já nos colocou nas tribulações? Estamos vivendo a fase da perseverança, mas agora chegamos numa área que é muito delicada, onde por vezes o Senhor Jesus vai querer visitar aquelas áreas escondidas da nossa casa, levantar o tapete para descobrir o que está por baixo, para limpar, tirar o pó, passar um lustramóveis, colocar um desinfetante, deixar o ambiente limpo. E Ele precisa mexer com caráter para desorganizar tudo, para organizar. E aí você está naquela fase, meu Deus, já faz tanto tempo, o Senhor está trabalhando. O Senhor está trabalhando. O Senhor está trabalhando. E por fim a esperança. A tribulação, ela não vai nos empurrar para longe de Deus, irmãos, pelo contrário. As tribulações, elas vão nos aprofundar em Deus. Deixa eu lhe dizer, sabe quais são as igrejas que mais crescem no mundo, planeta Terra? As igrejas que são perseguidas pelo Evangelho. As igrejas onde o cristianismo é proibido. Quando olhamos a janela de ferro, quando fazemos uma pesquisa, por exemplo, através das missões Portas Abertas, e pegamos os dados históricos dos dias atuais, percebemos que as igrejas que mais crescem no mundo são aquelas que vivem desconforto. Por vezes o desconforto não é a ausência de Deus, e muito menos para fazer com que eu e você sejamos destruídos. Por vezes o desconforto é Deus trabalhando nos nossos corações e também nos aproximando cada vez mais para perto dEle. Por quê? Porque se a gente estiver com tudo resolvido, tem pessoas que vão se esquecer de Deus, irmãos. O berço do cristianismo no continente europeu hoje é considerado pós-cristão. E você chega na Europa, o que eles falam? Nós temos tudo. Para que Deus? Jesus, para que Jesus? A Europa hoje é pós-cristã e lá foi o berço do avivamento que viralizou e espalhou para todo o restante do mundo.
A perseverança que nasce na dor, irmãos, o caráter que é moldado no tempo e a esperança que é firmada na alma, tudo isso não depende da nossa força, depende, meus irmãos, da fidelidade de Deus. Deus é fiel, Ele não perdeu o controle, Ele governa. E aí então Paulo nos leva ao fundamento de tudo. O que ele diz? Porque Deus derramou o seu amor aos nossos corações. Aqui está a âncora. Porque não é a nossa capacidade de suportar. Eu e você não conseguimos suportar não, irmãos. Somos falhos, oprimidos. E aí um amigo meu fala, frascos e comprimidos. É o amor de Deus que sustenta eu e você. O que nos mantém de pé no sofrimento não é a nossa resistência. O que nos mantém de pé no sofrimento é o amor de Deus derramado dentro de nós. É Ele que nos mantém de pé, é a sua força se aperfeiçoando na nossa fraqueza. Quando dizemos que somos fracos, é aí que somos fortes, porque a sua mão poderosa nos sustenta. E esse amor não é teórico, esse amor ele não é distante, não é abstrato, ele é real, irmãos. Ele é presente, mas Ed, eu não estou vendo. Olhe para o céu, feche os olhos e fale: Senhor, me ensine a orar da maneira correta, e Deus vai falar com você. Por isso que o crente ele não olha para a dor e ele pergunta, né? Estou passando pelo problema e por que isso está acontecendo comigo? Não é justo. O crente ele não faz isso. O crente ele olha e pergunta: o que Deus está formando em mim através disso? É diferente. Nós olhamos para as circunstâncias e entendemos: o Senhor está no controle. Não faço a mínima ideia porque eu estou passando por isso, mas Deus está no controle. Quando Jó sepultou seus 10 filhos de uma vez, ele disse: o Senhor deu e o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Deus, Ele continua no controle e Ele está trabalhando nos nossos corações. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Porque Deus, Ele nos justifica, irmãos, Ele garante a nossa salvação. E porque Ele nos justifica, o seu amor nos alcança no pior estado. Como assim? Agora observe. Né? Paulo ele vai aprofundar ainda mais agora. Se antes ele fala do que Deus produz em nós, dos versículos 3 ao 5, agora ele vai levar eu e você à base de tudo o que é o amor de Deus. O amor de Deus sendo demonstrado, derramado, manifestado na cruz. E aí ele faz isso mostrando como nós éramos, quando Cristo morreu por nós. Acompanhe aí, versículo 6. Versículo 6 diz: no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom talvez alguém tenha coragem de morrer. E aí no versículo 8 ele diz: mas nisto Deus demonstra o seu amor por nós. 2 pontos. E qual é o amor de Deus demonstrado por nós? Cristo morreu em nosso lugar, apesar de sermos pecadores. Quando ainda éramos fracos, versículo 6. Isso daqui está falando, irmãos, de uma incapacidade espiritual. Não tínhamos cognição alguma diante de Deus espiritualmente falando, porque não era falta de informação, era falta de condição. Como assim, Edilson? Eu e você, irmãos, não precisávamos de ajuda. Eu e você precisávamos era de uma intervenção. Não era só uma ajuda não, era que alguém chegasse, mudasse a rota. Uma vez Deus me deu um livramento que foi Deus.
Minha irmã dirigindo, ia bater de frente com um caminhão. Eu estava do lado dela, eu não sei como, irmãos, com a mão esquerda. Eu tenho certeza que não foi eu ali, que eu sou muito ruim com a mão esquerda, eu sou destro. Eu puxei e passou assim, ó, entre o ônibus e o caminhão, e nós não morremos. Na hora eu parei o carro, mandei ela parar, a gente orou, todo mundo nervoso. O que aconteceu aqui? Nós precisamos de uma intervenção. Não é de uma ajuda, não. É muito mais do que isso. Eu e você não conseguimos nos salvar. Eu e você não conseguiríamos nem nos levantar. Não temos como nos aproximar de Deus se Deus não se aproximar de nós, irmãos. E aí na parte B do versículo 6, ele diz que nós éramos o quê? Ímpios. E Cristo morreu pelos ímpios. Cristo morreu por mim, Cristo morreu por você. Ou seja, gente sem reverência, ou seja, gente sem justiça, ou seja, gente sem Deus. Não é alguém quase bom, não é alguém quase legal, não é alguém quase simpático, não é alguém quase crente. Irmãos, é alguém completamente fora do padrão de Deus. Isso daqui está mostrando que Deus, Ele não apenas nos encontrou neutro, Ele nos encontrou completamente rebeldes, pecadores separados da glória de Deus. Aí o versículo 8 diz que nós éramos, afirmando, pecadores. E aí isso aqui deixa bem mais claro, né? Bem mais claro. Por quê? Não era um passado distante, isso aqui era uma condição real, onde eu e você estávamos, né, nessa posição diante de Deus. E aí Cristo, Ele não morreu por uma versão melhorada do Edilson, uma versão melhorada de Maurílio, uma versão melhorada de Heraldo, uma versão melhorada de Duda. Ele não morreu por alguém que estava mais ou menos, Ele morreu por você e por mim no nosso pior estado, no nosso pior. E Paulo, ele constrói, irmãos, um contraste aqui entre o amor do ser humano e o amor de Deus, olha só. E aí ele diz que por um justo, dificilmente alguém poderia morrer, mas ao mesmo tempo, ele, talvez por uma pessoa boa, pode ser que alguém se arriscasse a morrer, né? Porque aquela pessoa é boa. Mas aí, quando a gente olha para a perspectiva de Deus, Ele não vai por essa lógica. Por quê? Porque quando olhamos para Cristo, irmãos, Ele morre por nós quando nós ainda éramos completamente pecadores no fundo do poço, sem nenhum real furado para resolver o nosso problema. Porque Deus, Ele não te amou porque você mudou. Não! Tem gente que acha, eu estou procurando ser uma pessoa melhor, ver se Deus me ama, ver se Deus me salva. Não é por essa condição, não é porque você melhorou que Deus te amou. Ele escolheu te amar, irmãos, para te mudar. Ele escolheu nos encontrar para nos transformar. Ele escolheu nos visitar para fazer o que eu e você não temos condições. Ele escolheu penetrar na minha vida e na sua vida, fazendo com que o seu precioso Espírito Santo esteja nas nossas vidas, nos nossos corações, para que a nossa história fosse ressignificada para todo sempre. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Isso daqui, irmãos, destrói completamente eu e você. Isso daqui nos destrói de qualquer ideia de merecimento. Você não merece nada, muito menos eu. Isso é graça e misericórdia, isso é amor incondicional, isso é uma escolha que vai muito além da nossa vontade, é um amor que eu e você não saberemos demonstrar para os nossos filhos. Isso daqui vai muito além da nossa capacidade cognitiva, intelectual e espiritual, porque foi Ele descendo dos céus, o ser perfeito de
glória, amor, santidade, vindo à terra para mudar a minha e a sua história, para que eu e você pudéssemos ter acesso a Ele e um dia irmos morar com Ele na eternidade. Vai muito além da nossa cognição, irmãos, da nossa capacidade de pensar e tentar entender. Não queira entender, não. Aceite, 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 porque Ele te deu de graça. Ele morreu na cruz do Calvário de graça. Um preço foi pago, mas você recebeu de graça. Nós estamos aqui por causa da graça. Nós fomos justificados e agora estamos de pé. O amor de Deus, irmãos, por mim e por você, não começou quando nós nos aproximamos. O amor de Deus, ele começou quando eu e você estávamos bem distantes. E Ele vai ao nosso encontro. John Stott, no livro Porque Sou Cristão, ele diz que Deus é como um cão de caça. E o cão de caça dos céus, ele vai farejando os seus pela terra. Às vezes a gente entra numa toca, sai de um buraco, foge para outro e ele vai farejando. E quando a gente menos espera, Ele nos alcança. E se Ele não nos alcançasse, nós não estaríamos aqui. Se o Senhor não penetrasse nos nossos corações, nós não estaríamos aqui. O Senhor está querendo continuar a boa obra que Ele começou. O Senhor está querendo revelar a sua glória cada vez mais na minha vida e na sua vida. Ele não apenas quer nos salvar, irmãos, a salvação já foi dada. Nós já estamos selados pelo sangue de Jesus, mas Ele quer continuar trabalhando para revelar a sua glória, o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia através da minha vida e da sua vida. A obra continua. Tudo faz sentido. Agora tudo tem um significado. Porque como a esperança, irmãos, ela não vai mais nos decepcionar. Como? Como que agora tudo vai ser diferente? Como que eu sei que Deus está trabalhando em mim, Ed? Eu preciso entender isso. A resposta, irmãos, é o amor dele. É o amor dele sendo demonstrado na cruz do Calvário. A pergunta que precisamos fazer é: será que já entendemos o seu sacrifício na cruz do Calvário? Se você ainda não entendeu, ore ao Senhor e fale: meu Pai, me faça perceber, sentir, desejar, desfrutar dessa maravilhosa ação que o Senhor fez na cruz do Calvário, porque muda a história e eu quero que mude a minha. Talvez alguém possa pensar assim: mas será que Deus me ama mesmo, Ed? Sei lá, eu passo por tanto problema, tanta rejeição, frustração, dor. Será que Deus me ama mesmo? Eu estou tentando. Já fui tão rejeitado na minha vida. Receber amor é uma coisa que eu tenho dificuldade. Será que Ele me ama? Nunca recebi amor de pai, eu também não. Durante anos também não recebi amor de mãe. É difícil, né? Porque a gente leva para Deus um sentimento que por vezes não existe dentro de casa. As marcas no coração faz com que a gente tenha respostas automáticas em uma outra direção, olhando para Ele, quando na verdade não foi Ele que fez nada disso conosco. Na verdade, Ele está querendo revelar o seu amor, a sua paternidade, a sua graça, a sua misericórdia, mas por causa dos nossos bloqueios, a gente não consegue sentir, tem dificuldade de receber. E por vezes estamos naquele eterno estado de autocomiseração. Ninguém me ama, ninguém gosta de mim, eu sou escanteado, todo mundo fala mal, e aquele sentimento vai maltratando, mutilando, colocando você para baixo, quando na verdade o Senhor Jesus, através do apóstolo Paulo, está falando: olhe para a cruz, olhe para a cruz, olhe para a cruz, porque o sangue de Jesus na cruz do Calvário nos purifica de todo pecado, mas também ressignifica a nossa história. O sangue de Jesus nos dá a vida eterna, mas também muda a nossa vida no presente. O sangue de Jesus faz com que eu e você possamos ter uma vida melhor aqui. E aí, quando você estava fraco, olhe para a cruz. Por quê? Porque Ele morreu. Quando você era ímpio, pecador, olhe para a cruz, irmãos. Por quê? Porque Ele morreu.
Quando você era um pecador separado da glória de Deus, mas agora foi alcançado, olhe para a cruz, por quê? Porque Ele morreu. E a maior prova, irmãos, do amor de Deus não é o que Ele está fazendo agora, não é. A maior prova do amor de Deus, irmãos, é o que Ele já fez por nós na cruz do Calvário. Senhor, eu oro para que os meus irmãos sejam tocados. Eu oro, Senhor, para que os meus irmãos sejam impactados pela Tua poderosa presença. Eu oro, Senhor, para que os meus irmãos sejam encharcados, inundados do Teu amor. Eu oro, Senhor, para que os meus irmãos que têm sentimento de rejeição, marcas de dor na sua vida, na sua história, recebam a Tua paternidade, o Teu amor, a Tua graça, o Teu favor, o Teu consolo. A cruz é a prova, irmãos, que o amor de Deus não depende de quem nós somos, mas depende de quem Ele é. E se Cristo, Ele morreu por nós, quando nós éramos inimigos, Ele não vai nos abandonar agora que nós somos filhos. Nós somos filhos, irmãos. Nós somos filhos. Mas, Ed, eu tenho dificuldade de desfrutar dessa paternidade. O Senhor está trabalhando, persevere. Mas, Ed, eu não consigo sentir esse amor. O Senhor está trabalhando, persevere. Talvez você esteja na tribulação. Talvez você esteja no estágio da perseverança. Ou talvez o Senhor agora esteja trabalhando no seu caráter, que por algum motivo na sua vida, na sua história, foi danificado, prejudicado. O Senhor está trabalhando. E no final, Ele vai revelar a sua glória. Porque Deus nos justificou, irmãos, e garantiu a nossa salvação. O seu amor nos alcançou no nosso pior estado. Chegamos aqui 8h30 da noite, temos esses últimos versículos, os irmãos conseguem segurar comigo até o fim, amém? Geralmente terminamos 8h30, mas podemos continuar, está todo mundo comigo? Todo mundo prestando atenção? Amém? Então vamos continuar. Agora, irmãos, dos versículos 6 ao 8, o apóstolo Paulo nos mostra o amor de Deus nos alcançando no nosso pior estado. Paulo aprofunda ainda mais, ele vai entrando em camadas mais profundas do oceano. Chegamos agora no versículo 9, correto? Quero chamar o louvor para subir aqui. Enquanto o louvor sobe, irmãos, acompanhe o versículo 9, como agora fomos justificados pelo seu sangue, muito mais ainda por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Pois se, quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele por meio da morte do seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual agora recebemos reconciliação. O que Paulo está fazendo aqui? Se Deus ele já fez o que é mais difícil, Ele certamente fará o restante. Aquele que é fiel e começou a boa obra, ele vai até o fim, não vai parar no meio do caminho. Paulo conclui como? Construindo um argumento, do maior para o menor. Porque se Deus, Ele nos salvou quando nós éramos inimigos, quanto mais agora que eu e você somos filhos. Versículo 9, ele diz, fomos justificados pelo seu sangue. É justamente aqui, irmãos, não tem esforço humano, não tem cooperação, não tem mérito, não é o que você faz, é o que Ele fez.
A justificação aqui é um ato de Deus, não é um processo humano. E aí ele continua na parte B do versículo 9: eu e você seremos salvos da ira de Deus. E aqui entra algo que muitos evitam, mas Paulo não evita. Aqui, irmãos, nós vemos, Deus ele é santo, a sua ira é real, só que o texto diz, nós seremos salvos dessa ira por meio de Cristo. Ou seja, na cruz, Jesus não apenas ele está demonstrando o seu amor. Aqui na cruz, ele também está absorvendo a ira que deveria cair sobre eu e você, irmãos. E aí o verso 10 diz, fomos reconciliados sendo inimigos. Isso daqui é muito forte. Não é neutralidade. Isso daqui era oposição, irmãos. E mesmo assim, com tamanha oposição, nós fomos reconciliados. Isso daqui é graça. Isso daqui é graça. Por isso o verso 10 no final diz, seremos salvos por sua vida. Agora não é só a cruz. Agora ele está falando do Cristo vivo. Agora, percebemos que ele morreu, mas reconhecemos que ele ressuscitou. Reconhecemos que ele foi martirizado, mas agora ele vive para todo sempre. E aqui entra uma verdade muito preciosa, porque essa mesma graça que nos salvou, é também a mesma graça que nos sustenta de pé. Sabe por que você está aqui? Porque essa graça tem segurado você. Sabe por que você não tem resposta para muitas coisas e não consegue entender quantos livramentos já recebeu? Porque a graça de Deus e a sua poderosa mão invisível tem lhe poupado e tem me poupado. E o resultado final disso tudo, irmãos, é alegria. O resultado final disso tudo não são apenas bênçãos. Não é apenas a salvação. O resultado final disso tudo é o próprio Deus. O resultado final, irmãos, eu vou repetir, não é a nossa salvação. Não é a solução para os nossos problemas. O apóstolo Paulo conclui dizendo que o resultado final é o próprio Deus. Eu falei no início, vou reproduzir a palavra de Agostinho de Hipona. O ser humano sempre tem vivido, continua buscando preencher um vazio, e ele parafraseia dizendo que é do tamanho de Deus. Mas nunca vai ser preenchido, porque ele só pode ser ocupado pelo próprio Deus. O que tem ocupado a nossa vida? O que tem ocupado os momentos da nossa vida? É o nosso trabalho? São os nossos filhos? É o meu marido? É a minha esposa? É a minha casa? É a minha conta bancária? É o meu trabalho? É o meu sustento? É a luta para eu poder adquirir minha casa nova? Ou talvez o meu carro? Não estou dizendo que nada disso tem valor, porque tudo isso tem muito. Mas não pode estar no trono dos nossos corações, irmãos. O apóstolo Paulo termina mostrando que fomos justificados em Cristo Jesus. A salvação está garantida. Mas o maior presente é eu e você se deleitar com o próprio Deus. Qual foi a última vez que você conversou profundamente com Deus, como se estivesse conversando com o seu melhor amigo? Qual foi a última vez que você abriu o seu coração para Ele, falando: Senhor, está doendo. As pessoas não conseguem me entender, mas o Senhor consegue. Vem aqui. Deus, eu não consigo explicar o que eu estou sentindo, mas você sabe.
O maior presente que nós podemos receber, irmãos, é o próprio Deus. Como é que está o nosso relacionamento com Deus? Como é que está o relacionamento com o nosso Senhor e Salvador? É mecânico, automático? Acordo cedo, tenho que trabalhar, rotina, reuniões, faculdade, estudo, escola. Como é que está o nosso relacionamento com Deus? Colocamos tudo na frente, Deus fica em último lugar. Desejamos tudo e por último recorremos a Deus para que Ele supra todos os nossos desejos. Por vezes na reunião de oração nas quartas-feiras aqui nós falamos, nós estamos aqui não para pedir ao Senhor, não estamos aqui para buscar pelo que Ele pode fazer, estamos aqui para buscá-lo pelo que Ele é. Ele é nosso Pai, Ele é nosso Salvador, mas Ele também é o nosso Senhor. Ele quer construir uma intimidade conosco, irmãos. O Senhor Jesus está querendo ter um relacionamento profundo comigo e com você. Se Deus Ele te salvou quando você era inimigo, Ele não vai te abandonar agora que você é filho. Mas Ed, eu não consigo sentir ainda essa paternidade. É tão difícil para mim sentir Deus como Pai. Eu sei. É tão difícil sentir alguma coisa. Sentir, o que é sentir? O casco está duro já. Estou tão acostumado a apanhar que eu não senti o quê? Que sentimento? O Senhor está trabalhando, irmãos. O apóstolo Paulo começou esse capítulo dizendo: o Senhor está trabalhando. Ele está trabalhando na minha vida e na sua vida. E Ele é fiel para cumprir e concluir a boa obra que Ele iniciou. Amém? Que Deus aplique essa mensagem aos nossos corações. Fiquemos de pé nesse momento. Enquanto iremos adorar, também teremos o nosso momento de dízimos e ofertas. Convido você a assim fazer, participar desse momento de adoração juntamente conosco. Se você deseja, os diáconos estão de prontidão já, está tudo ok? Os diáconos aí, está ok? Se você desejar ofertar com dinheiro, levante sua mão, ele vai levar um envelope para você. Caso você deseje ofertar via Pix, existe o QR Code atrás de cada banco, e que assim juntos adoremos ao Senhor. Todos. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida. Adore ao Senhor. E nunca me cansarei. Somente adore. O Senhor está trabalhando. Já vivi tantos tempos, mas tua voz me acalmou. Aleluia, aleluia, aleluia.
O Senhor Jesus responde orações, irmãos. No teu colo, Altíssimo. Ele te sustenta, Ele me sustenta, estamos seguros. Segura na base, segura na base. Pai, eu quero te agradecer, Senhor. Quero te agradecer por todos os recursos que foram colocados aqui, pelos irmãos que ofertaram, aqueles que dizimaram. Senhor Jesus, eu oro pelas tuas bênçãos, mas eu oro também por aqueles que não tiveram oportunidade de assim fazer hoje. Eu oro, Senhor, para que tu abra portas de emprego. Eu oro, Senhor, para que o Senhor faça com que os meus irmãos prosperem. Dinheiro, Senhor, para ti não é problema. Tua palavra em momento nenhum diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. Ele fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Nos ensina, Senhor, a sermos bons mordomos daquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos. Que esses recursos sejam revertidos para a manutenção da tua casa, para a pregação do Evangelho, para o crescimento dessa igreja e o sustento de tantos outros missionários no campo. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que tu nos dá de participarmos da tua obra, da tua missão com os nossos recursos. No nome de Jesus. Amém.